Polícia Federal prende ex-deputado Rodrigo Rocha Loures em Brasília. Parece que o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, que pertence a uma das famílias mais tradicionais do Paraná, inclusive a família dele está ligada à própria fundação da cidade de Curitiba, veja bem, uma família realmente tradicional, se prestou aí ao papel de ser uma espécie de longa-manos de Michel Temer, ou seja, quem faz o trabalho sujo para outra pessoa, é chamado de longa-manos. Nesse caso aqui, o ex-deputado, que aparece aqui na foto, ele foi receber a propina negociada aí entre a JBS e o próprio presidente do Brasil atualmente, aí no dia 3 de junho de 2017. E aí o ex-deputado, com certeza participando do esquema de alguma forma, foi lá receber essa propina. Eu tenho imagens aqui também, que já foram colocadas aqui no próprio YouTube, do deputado saindo dessa pizzaria aqui, correndo com a mala na mão. Ele entra rapidamente em um táxi. Aqui eu vou adiantar um pedaço aqui da imagem, tem a foto dele aqui já aparecendo. E ele sai meio que desesperado. Primeiro uma pessoa aparece aqui na frente, depois olha, vê se está tudo ok. Depois a passagem dele é liberada, ele entra no táxi e sai rapidamente aí com a mala cheia de dinheiro. Mais imagens sobre essa entrega de propina aparece aqui também no site O Pragmatismo aqui político. As imagens que provam a entrega da propina a Michel Temer e Aécio Neves. Foram divulgadas as primeiras imagens que revelam a entrega da propina milionária aos homens indicados por Michel Temer e Aécio Neves para receber o dinheiro. Então aqui você também vai poder ver as imagens desse episódio. Seja bem-vindo com isso ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente vai comentar a notícia dentro do contexto. Nesse caso aqui o contexto é um pouco triste, pessoal. Apesar de o Rodrigo Rocha Loures também fazer parte aí da turma que derrubou o governo da Dilma, né? Ele aí que teve muitos benefícios aí com a subida do presidente Temer, né, se tornando aí uma pessoa importantíssima, de confiança absoluta do Temer. Inclusive o Temer bota a mão no fogo por ele até hoje, né? Apesar disso, a família Rocha Loures é uma família muito tradicional e ligada ao empresariado, ligada a grandes empresas no Paraná. Muita gente importante, muita gente com certeza que dá orgulho e gera emprego a muitas outras pessoas. A questão é que o empresário, que o Rodrigo Rocha Loures também é empresário, decidiu entrar na política. E pasmem, ele não aceitou, ele não resolveu pegar essa propina porque ele está passando fome e precisa de uma graninha para comer, não. Ele é rico. A empresa dele fatura mais de 400 milhões de reais por ano. Então ele é rico. E aí você percebe que poder e dinheiro corrompe muitas vezes pessoas que deveriam servir de exemplos para a sociedade, nesse caso aqui, a sociedade do Paraná. E a gente vê, infelizmente, que também no Paraná, não só no norte e no nordeste do Brasil, em outras regiões do Brasil, o coronelismo, que é representado aqui pela família Rocha Loures, também está presente, e as características ruins do coronelismo também estão presentes aqui na família Rocha Loures, agora representado aqui pelo Rodrigo, né, que foi preso dia 3 de junho, portanto hoje prenderam o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. Para entender o caso, para entender por que ele foi preso, né, ele foi preso preventivamente, ou seja, antes de condenação, em Brasília, na cidade de Brasília, e foi levado para a Superintendência da Polícia Federal. Ele foi flagrado, sendo gravado, como eu mostrei aqui para vocês nesse vídeo aqui, tá? Ele foi flagrado pela Polícia Federal, né, carregando uma mala com 500 mil reais. O delator da Odebrecht, né, ele já tinha dito, da Odebrecht não, desculpa, na JBS, ele já tinha dito que o cara ia receber o dinheiro. E aí a Polícia Federal foi lá e filmou todo o processo, e aí tem provas. Segundo o advogado, isso foi feito para forçar a delação. E aí começa uma coisa bastante interessante, né, que o próprio Michel Temer diz, não, ele não vai delatar porque ele é um homem digno. Veja bem, como é que pode um homem digno carregar propina e depois não entregar para quem que ele está fazendo o roubo ali, aquele processo de crime? Isso não é necessariamente dignidade no conceito da maior parte das pessoas, a não ser do próprio presidente Michel Temer, que hoje é presidente do Brasil. Então é o seguinte, a Procuradoria-Geral da República já havia pedido a prisão de Rocha Loures, só que ele era deputado federal, e aí ele tinha foro privilegiado. Só que o outro que era deputado, né, ele voltou então a ser deputado, deixou de ser ministro da Justiça, e com isso
o Rodrigo voltou a ser suplente. E como suplente ele não tem foro privilegiado. Ao não ter foro privilegiado, o Janot pediu a prisão dele e agora foi concedida a prisão dele. Aqui, os dois são suspeitos de organização criminosa, corrupção passiva e obstrução da justiça. Tanto o Rocha Loures é alvo do mesmo inquérito ao qual responde Michel Temer, mas Michel Temer também. O homem Rocha Loures seria o homem de total confiança e verdadeiro longa-manos do presidente Temer no relacionamento com empresas e recebimento de propinas. Aqui no outro site aqui da Record, diz que Loures é o homem de total confiança de Temer, diz Procuradoria-Geral da República. Janot insistiu na prisão de Loures, tão logo ele perdeu a imunidade parlamentar com o retorno do deputado Osmar Serradio, do PMDB do Paraná, à Câmara dos Deputados, após ser demitido do cargo de ministro da Justiça. E aí vem outra embananada. Ele foi demitido do cargo de ministro da Justiça também porque, inclusive, o Aécio Neves, naquela gravação lá que ele foi pego lá, que o cara gravou, ele entregou para Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Osmar Serradio, como ministro da Justiça, não fazia porra nenhuma para proteger os caras da Lava Jato. Quer dizer, eles chegaram ao poder, mas não estava. O cara que foi colocado no Ministério da Justiça, que é o chefe da Polícia Federal, não estava dando conta de barrar a Lava Jato. E o Aécio estava puto com ele. E aí o cara foi demitido. Só que quando ele foi demitido, ele voltou a ser deputado. Ele foi demitido de ministro, voltou a ser deputado. Ao ser deputado, desprotegeu aqui o camarada Rodrigo Rocha Loures, que passou então a ser suplente novamente, suplente de deputado e não mais deputado, por isso que ele está sendo chamado de ex-deputado. E com isso ele perdeu o foro privilegiado, e aí o Janot foi em cima, pegou e pediu a prisão dele, e hoje então ele foi preso. Loures foi flagrado correndo por uma rua de São Paulo em abril, carregando uma mala com R$500 mil dividido em 10 mil notas de R$50. O dinheiro, segundo a ação controlada pela Polícia Federal, veio da JBS. Ele e Temer são alvo de um mesmo inquérito sob condução de Fachin, a Procuradoria suspeita da prática de corrupção passiva, organização criminosa e obstrução à investigação. Temer nega ter cometido ilícitos. E aí é o seguinte... Primeira coisa, esse ilícito aqui foi praticado durante o mandato de presidente. Se fosse antes do mandato, o Temer não poderia ser acusado nem ser pedido impeachment, nada disso. Só que durante, ele pode e deve ser feito isso. Bom, se a polícia prende o Loures por corrupção, por alguma coisa que seja, e o Loures está ligado a Michel Temer, logicamente não tem como você prender o camarada preso. Não sei como funciona isso do Supremo Tribunal mandar prender o presidente da República, esse de servir de capacho para o Michel Temer ou para qualquer outra pessoa, sinceramente, em nome de quê? Será curiosa que está acontecendo na justiça brasileira. A exemplo do Aécio Neves também, é o mais eficiente aí do Brasil, é o partido mais eficiente na proteção aos corruptos. Nem o PMDB, Paulo mesmo, PSDB, consegue se livrar de tudo que é processo de corrupção. O Ministério Público de São Paulo consegue investigar casos nacionais, mas casos abafado, a máfia das merendas ficou abafado, envolvimento com o PCC fica abafado, gente que era advogado do PCC virou ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma coisa interessante, é uma coisa no mínimo interessante. Pois é, o Loures também foi o seguinte, tem um caso aqui interessante que é o seguinte, a ligação com o Dória. O Dória doou R$50 mil para a campanha do Rodrigo Loures a deputado federal, essa última que ele não ganhou. Tá? Ele foi votado e recebeu uma quantidade de votos, mas não deu para ele ser deputado. E aí, ou seja, por que você acha que João Dória faria doação de dinheiro aqui para o Rodrigo Loures? No mínimo, intrigante. Isso que eu contei para vocês, a gente tem que sempre mostrar as fontes. Aqui diz o seguinte, olha, em 2014 ele tentou se eleger novamente pela Câmara dos Deputados, mas só conseguiu 58 mil votos dos 30 mil a menos do que a primeira candidatura, o suficiente, entretanto, para ficar como suplente. Mas ele contou com o apoio de peso dos 3 milhões que arrecadou para a campanha, 200 mil foram doados pelo então vice-presidente Michel Temer,
e 50 mil pelo prefeito de São Paulo, João Dória, de acordo com os registros do TSE. Essa notícia foi também publicada aqui no BBC Brasil, aqui no dia 2 de junho. Polícia Federal prende Rocha Loures, o empresário flagrado com a mala que pode virar homem-bomba do governo Temer. Essa reportagem da BBC está bastante completa, porque tem muitos detalhes falando sobre essa situação. Choque entre os conhecidos. Quem acompanhou a trajetória do político administrador de empresa, nascido em 66 entre os Rocha Loures, uma tradicional família do Paraná, diz que foi um choque, uma surpresa ver e rever as imagens do ex-deputado saindo da pizzaria Camelo em São Paulo com a mala de R$500 mil. Semanas antes disso, Rocha Loures foi indicado pelo presidente Temer ao empresário Joesley Batista quando este lhe perguntou quem poderia lhe ajudar a resolver o problema da empresa. E aí ele diz aqui, olha, a grande decepção que eu falei para vocês do povo do Paraná em relação ao Loures. No Paraná, todos tinham uma boa impressão do Rodrigo, diz o deputado federal João Arruda, que pertence à bancada do PMDB do estado da Câmara. Todos foram pegos de surpresa e ninguém poderia imaginar que o Rodrigo estaria envolvido. Não estou fazendo aqui um pré-julgamento, ainda temos que esperar até que ele se defenda, mas o flagrante coloca ele em situação muito difícil. Ainda tem aqui também, o Loures também era protegido não, ele também era apoiado aqui pelo Roberto Requião do PMDB. Na época, o Requião participou ativamente da campanha, o ex-assessor de Temer participou ativamente da campanha de Requião ao governo do Paraná. Com sua vitória, tornou-se chefe de gabinete do então governador em 2003 e lá permaneceu até 2005. Então, o Requião também está lamentando muito essa prisão, esse envolvimento aí do Loures com essa propina. E aí, outra coisa interessante, tradicional família paraense, vocês vão ver aqui, a família Rocha Loures é uma das mais antigas do Paraná, de acordo com o sociólogo Ricardo Costa de Oliveira, professor da UNA. Estudos traçando a genealogia da família indica que ela remonta aos clãs patriarcais fundadores de Curitiba há mais de 300 anos e faz parte da elite dominante do estado desde o século XVII, aliando poder econômico político, como constata o artigo Exemplo de Old Money no Paraná. A família Rocha Loures estará lá publicado na revista NEP. O Rodrigo representa o judiciário, dono de cartório e boa circulação entre a elite. Quer dizer, como é atitude ou renúncia? Não, as pessoas apenas batem a mão na cabeça. Dizia no dia 2 de junho, portanto ontem, duvido que ele faça uma delação, diz Temer sobre Rocha Loures. O presidente negou, ele diz o seguinte, olha, que o cara é decente, acho que ele é uma pessoa decente. Quer dizer, como é que é decente se é preso? E isso, na opinião do Temer e das pessoas que defendem, algumas pessoas acreditam realmente que isso é sinal de decência, de dignidade. Você cometer um crime e proteger os ladrões. Onde é que está a decência nisso? Deixe sua opinião, comente aí esse vídeo, compartilhe também esse vídeo nas redes sociais. A gente está voltando, o mês de junho promete ser intenso, a gente vai estar trabalhando mais intenso e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá.